Consegui meu primeiro cliente de tráfego. E agora? E iniciando oficialmente a aula, sejam todos bem-vindos. E já vou começar. Essa aula ela vai ser um pouco diferente, porque é uma aula um pouco mais técnica. Você vai aprender um pouco mais sobre como você vai agir a partir do momento em que o cliente entrou na sua agência. Entrou com você, na sua urgência, na sua agência, ou você que presta apenas serviços de tráfego pago, você vai começar a entender como que é esse processo. Esse processo, de fato, que vai fazer você tanto aumentar o número de clientes que você tem, quanto melhorar a qualidade dos clientes que você já tem. Fechou? Vamos lá. Consegui meu primeiro cliente de tráfego e agora? O que fazer, Matheus? Qual que é a primeira ideia? O que eu faço aqui? Eu tenho, inclusive, a gente tem alguns mentorados aí que estão nessa base aqui. Eles estão nesse nível. Conseguiram o primeiro cliente. E agora? Tá? Então, eu já quero começar levando vocês a pensar o seguinte, ó. Pense em um funil de vendas. O que é o funil de vendas, Matheus? Pensa no funil tem a ver com afunilamento. Funil tem a ver com algo que começa grande e vai afunilando. Então você fala assim, ó, por exemplo, dentro de um shopping existem várias lojas, mas pensa em uma loja, tá? Quantas pessoas que todos os dias entram nessa loja? Vamos pensar em um dia. Quantas pessoas entrou naquela loja? Tá aqui na boca do funil. Quantas pessoas pediu para ver um sapato determinado? Tá aqui no meio do funil. E quantas pessoas de fato compraram o sapato? Entendeu? Então é muito maior sempre a boca do funil, sempre as pessoas que chegam, muito mais. Ó, por exemplo, vamos fazer um funil aqui do grupo. 170 pessoas no grupo, quase. Mais ou menos em torno, muda, né? Varia. 30 pessoas na média que já acompanharam as aulas. Ó. E 7, 8, 5 pessoas que acompanham as aulas toda semana. É funil, isso é normal. Matheus, mas como que você vai chegar a ter aulas com mais pessoas, por exemplo? É aí que está o X. É a gente encher essa boca do funil aqui. Porque se para 170 pessoas eu tenho 7 pessoas na minha aula, por exemplo, o que eu preciso fazer para ter 14? Eu preciso dobrar o número de pessoas que tem lá dentro. Está entendendo? Então, assim, o funil ele funciona de uma forma bem prática. Você começa grande e termina assim. E como que eu quero explicar? Por que eu expliquei o funil de vendas para vocês? Porque aqui eu vou trazer para vocês a ideia de um funil e vocês vão ficar um pouco assim, ó, pensativos agora. Por quê? Primeira coisa, a prospecção. Essa é a ideia de funil de vendas da prospecção, desculpa, de um cliente até você chegar em um cliente, tá? Como que é o funil de vendas de você alcançando aquele cliente até ele se tornar cliente no teu negócio. Você vai começar prospectando ele, você vai começar nas ideias de prospecção, eu não vou falar, por isso que está em vermelho, mas Matheus, como que prospecta? Não vou falar hoje. Hoje não é a aula de prospecção e nem de apresentação. Eu vou seguir a ordem para vocês entenderem. Mas, por exemplo, ó, você começa na prospecção, depois da prospecção você apresenta para ele o trabalho, depois da apresentação você alinha com ele a ideia, depois você negocia, depois você faz o fechamento com ele e depois, por último, a entrada. E é nessa parte que a gente vai fazer a aula de hoje. A nossa aula é entrada do cliente e o início do trabalho com o cliente. Matheus, mas como que eu vou aprender prospecção, apresentação, alinhamento, negociação, fechamento? Acompanhe as outras aulas que vai vir aula sobre cada um desses fatores aqui que você vai precisar saber para você criar de fato a ideia de como fazer o funil de vendas do teu cliente. Como você prospecta, como você alcança de fato o cliente, como você apresenta, alinha, negocia, fecha. E hoje vocês vão entender a entrada. Consegui o meu primeiro cliente e agora, tá? Então vamos começar com a entrada. A entrada do cliente, tá? Reunião de entrada. Na reunião de entrada, é essencial você ter na ponta da língua. O que, Matheus? O que é essencial? Eu, como gestor de tráfego, entender na ponta da língua, dentro da reunião de entrada. Você precisa entender o mercado do teu cliente. Porque é nessa reunião de entrada aqui, não esquece, tá? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Ó, vocês já estão
Sexta etapa do funil. Então, vocês já passaram pela prospecção, apresentação, alinhamento, negociação e fechamento. Vocês já fizeram algumas reuniões nesse meio do caminho. E vocês chegaram a um cliente. E esse cliente aceitou fechar com vocês. Beleza. Aí eu tô falando, essa aula vai ser para quem fechou o primeiro cliente. E agora? E agora? Mas, Matheus, e se eu não fechei o primeiro cliente? Eu posso participar da aula? Meu, você vai entender como fazer a partir do momento que você fechar. Então, não faz sentido você não participar. Faz todo sentido você participar da aula. Beleza? Então, o processo de entrada é o quê? O que que é essencial, Matheus? O gestor ter na ponta da língua no processo de entrada? Mercado. Eu já tinha falado, eu vou complementar. Mercado por quê? Você precisa entender o mercado do cliente que você está atuando, que você vai iniciar os trabalhos. Você precisa entender. Esse cliente, ele não está simplesmente pagando você para subir e apertar botãozinho. Não. Ele está te pagando para ser um gestor, para ser um solucionador de problemas. Então você precisa entender o mercado dele. Você precisa estar ciente de tudo que está acontecendo. Você precisa entender as tendências do mercado. Você precisa ter uma noção muito grande ali, tá? Para você passar o know-how para o cliente, para passar estratégias, pontos ali, positivos, negativos, entendeu? Então, primeiro ponto, mercado. Segundo ponto, você já tem que vir com a jornada de compra na língua. O que é a jornada de compra? Desde quando aquele cara aparece na, na, na linha desse cliente, como que ele faz para chegar até a compra? Por onde que ele tem que passar? Ah, ele conheceu o produto através de um anúncio, ou através do WhatsApp, desculpa, através do Instagram. Beleza, mas ele pega o Instagram, tem um link na bio do Instagram, dá link da bio, vai para um site, do site vai para o WhatsApp, do WhatsApp o cara vai... Qual que é a jornada de compra? O que que esse cliente precisa fazer? Porque tem muitas otimizações que a gente consegue fazer dentro da jornada de compra e você melhora muito a conversão em vendas. Então, por esse motivo, você precisa saber o que que essa jornada de compra ela está te trazendo. Quais são os pontos ali que você pode melhorar para aumentar a conversão, entendeu? Você precisa também entender qual é o canal de conversão principal desse cliente. Esse cliente ele não está simplesmente ali, é um só. Não, não. O que que é o canal de conversão, Matheus? Por onde que ele vai atender as pessoas que chegarem diante de um anúncio, através de um anúncio? É pelo WhatsApp? É por uma landing page? É por um site? É cadastro do próprio Facebook que vai mandar para um CRM, sei lá? O que que deve ser? Qual que é esse? É direct? É Messenger? A gente tem que definir isso. Define certinho, porque senão o cara não atende no WhatsApp e você vai mandar para o WhatsApp dele. Meu, não faz sentido. Então seja coerente. Canal de conversão. O quarto, público-alvo. Entender de fato, porque, meu, aqui nessa reunião de entrada, você já deve ter passado aí por umas 3 reuniões, e em uma dessas reuniões você já tem que ter indagado o teu prospect e falado para ele, ó, meu, qual que é o teu público-alvo? Quem que é de fato a pessoa que você quer atingir? Quem de fato faz sentido para você, para a gente atingir? Você está entendendo? Então, você precisa ter isso na ponta da língua. O financeiro, margem de lucro do negócio, o ticket médio do negócio, as metas do negócio, você precisa estar ali abordando o cliente de uma forma estratégica. Tudo isso aqui você precisa falar com ele antes. Tudo. Isso aqui é essencial para você ter o sucesso. Vamos falar assim, o sucesso do cliente na tua agência está aqui. Porque você vai entendê-lo de fato. Você não vai simplesmente chegar e falar assim, ah, meu, eu estou criando alguma coisa aqui que eu entendo que é desse jeito mesmo. Não, não. Você vai estar criando baseado em dados, baseado em informações, baseado em conhecimento que o cliente está passando para ti, e você vai adquirir, e você vai usufruir esse conhecimento e fazer as campanhas baseado neles. Entendeu? Então você precisa ter isso aqui. Normalmente, eu tenho uma dica para vocês. Normalmente o cliente ele não tem na cabeça dele, principalmente quando você pergunta de financeiro. Ele não tem organização financeira, boa parte deles. Ele não tem na cabeça dele quanto é a margem de lucro, tanto setorizada quanto a margem geral. Ele não tem nada, ele não sabe o que é ticket médio. Ele não tem metas claras e objetivas. Então você vai ter que colocar na cabeça dele todos esses passos. Matheus, eu não sei calcular a margem de lucro, eu não sei ticket médio, eu não sei. Meu, é uma parte que você precisa desenvolver dentro de você isso aí, tá? Margem de lucro é simples, tá? É você entender. Ele vai te responder isso, é você entender quanto que ele lucra com aquilo, liquidamente falando, vamos falar assim. O ticket médio. O ticket médio você pega um produto,
Por exemplo, ele tem uma loja e uma loja em que vende um produto de 100 e o outro produto de 50. Só para vocês terem uma noção. Se eu pegar um produto de 100 e um de 50 e somar os valores só, para eu entender o ticket médio da loja, é 100 mais 50. Quantos produtos são? Dois. Beleza, 150 divide por 2 dá 75. Esse é o ticket médio da loja, tá? Esse é o ticket médio padrão dele ali que ele tem na média de R$ 75 por pessoa que entra na loja dele e compra, tá bom? Então é basicamente isso, é você entender um pouco mais desses números para você tranquilizar o teu cliente na hora de você conversar com ele, tá bom? As metas também, deixar bem claro para ele que quando você não sabe onde vai, qualquer caminho serve, saca? Eu acho que isso é muito importante, você ter uma meta definida, porque metas definidas clarifica o teu caminho. Mostra para você onde que você de fato precisa ir. E normalmente, quando ela é mensurável, quando ela é uma meta mais assim, você consegue até perceber como você vai. Então, entenda isso, tá? O terceiro, sexto. Sexto, objetivos. Precisa ter claramente na tua cabeça quais são os objetivos do teu cliente. Objetivos faz muito sentido, você precisa entender isso. Porque não faz sentido você pegar alguém. Hoje nós temos clientes e eu tento tirar o máximo da cabeça deles, focar em seguidor. Porque, como diz um dos mentores meus, seguidor não paga boleto. E se seguidor não paga boleto, não faz sentido eu ficar correndo atrás de algo que não vai fazer sentido para o meu negócio. Não vai trazer benefício para o meu negócio. Entendeu? Então, assim, objetivos. Quais são os objetivos do seu cliente? Ah, primeiro é construção de audiência. Ah, eu quero distribuição de conteúdo para aumentar a audiência, beleza? Tá bom, depois eu quero alcançar um raio de X, não sei o quê. Eu quero vender para... Qual que é o objetivo principal? Não, eu quero fortalecer minha marca, eu quero ter um branding fodástico. E aí? Qual de fato é o teu objetivo? Nós precisamos entender essa ideia. Concorrentes, você precisa fazer uma análise desses concorrentes e numa reunião de briefing, você vai entender, até de briefing não, mas uma reunião normal mesmo, até a primeira reunião, você já pode perguntar para ele se ele tem alguma referência relacionada à concorrência que ele possa te passar para você. O quê? Estudar a concorrência dele, entender o que ele está fazendo e o que a concorrência não está fazendo, que ele poderia parar de fazer para igualar a concorrência ou melhorar, ou também o que a concorrência está fazendo e ele não está fazendo, que ele precisava começar a fazer para melhorar a situação dele quanto mediante a concorrência, entendeu? E de fato, quando fala de concorrência, gente, pensa numa coisa, tá? Vou dar uma dica para vocês sobre concorrência. Concorrência não existe. E você vai falar, meu Deus, cara, esse Matheus está falando besteira. Como assim concorrência não existe? Não existe. Concorrência, ela só existe a partir do momento em que você não é referência. Se você for referência, você não vai vê-la mais como concorrente, e sim como outra abaixo de você. Não é por arrogância, é por você sentir que você está num nível muito mais amplo e que você está entendendo o jogo muito mais do que o teu concorrente antigo. Aí, a partir disso, sabe o concorrente, como que o concorrente vê você? Referência. Então, quando falo que não existe concorrência, se você brigar bastante, você vai fazer com que isso não aconteça. Desculpa, com que isso aconteça. Fazer com que os seus concorrentes desapareçam. Você fica, Matheus, mas eu vou vender. Não, calma aí, não é nesse sentido. É o concorrente no sentido seguinte, ó, quem é referência em tráfego pago? Eu. Quem é referência? Entendeu? Você levanta o dedo e você vai ser a referência. Ah, o melhor gestor de tráfego do Brasil. Se eu falar, muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas. Então, assim, bato aqui, ó, pum. Por quê? Porque ele criou esse branding para ele. Ele sabe, ele fez todo o processo, ele lutou para que isso acontecesse e ele chegou num determinado tamanho em que ninguém vê ele mais como concorrência, vê ele como referência. Entendeu? Essa é a ideia. Toda hora eu esqueço. Oitavo, pontos fortes. Você precisa entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu cliente. Isso é muito importante para você começar a despertar nele algumas coisas que ele precisa utilizar para potencializar a venda dele nos pontos fortes e também que ele precisa melhorar para aumentar as vendas dele nos pontos fracos. Entendeu? Então você vai ampliar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos, no máximo que você puder.
E o diferencial, que é no marketing a gente chama de peer winning, o diferencial é nada mais é do que. Tem muita gente que fala assim: ah, o diferencial meu é que eu entrego grátis, gratuitamente. Ah, o diferencial meu é que eu tenho qualidade nos produtos. Meu, isso não é diferencial. A palavra diferencial vem de quê? Diferente, distinto. Você precisa ter algo que chama a atenção do teu público, sabe? Sabe aquele restaurante lá, não sei na onde aí, que eles estavam fazendo assim? É um negócio bem esquisito. Mas eles punham, sei lá, parece que ouro na carne. Custava R$ 9.000, parece, o rodízio da parada lá. O diferencial que ele tem é porque tem ouro na carne. Qual que é o diferencial teu? Por que que eu, Matheus Garcia, aqui, preciso, ou se eu fosse contratar você, ou se alguma outra pessoa, para um projeto, ó, Matheus, estou fazendo um lançamento e eu preciso de um gestor, por exemplo. Por que que eu precisaria te contratar? Qual é o teu diferencial? Qual é a tua peer reading? Você precisa entender, entendeu? Porque eu posso muito bem aqui perguntar isso para as pessoas em secreto e elas falarem as mesmas coisas. Isso não é diferencial. Diferencial é exatamente a parada putz, isso aqui o cara é marcante na parada ali, entendeu? Então, assim, pensa, o teu cliente, ele normalmente não sabe, você precisa despertar nele o diferencial. E se ele souber, melhor ainda, sacou? E aqui eu já falo para vocês o seguinte, ó. Peraí que meu mouse sumiu. Quanto mais munição existir em seu arsenal, mais chances você tem de capturar o alvo. Entende isso? Quanto mais munição existir em seu arsenal, mais chances você tem de capturar o alvo. Quando eu falo capturar o alvo, vamos voltar no começo. Quando eu falo de munição, eu falo de tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que eu passei para vocês. Todo o processo. Deixa eu pôr no foco aqui para vocês me verem. Todo o processo aqui, ó. Esse processo inteiro. É vocês entenderem que mercado, jornada de compra, canal de conversão, público-alvo, financeiro, objetivos, concorrente, ponto forte, ponto fraco, diferencial, tudo faz muito sentido para você, gestor, entrar e saber o que o cliente está querendo. Você vai, aqui, ó, isso aqui é um diagnóstico geral e claro do que o teu cliente quer. Claro, ele é claro, é nitidamente uma parada ali que você vai falar, meu, isso aqui eu tenho meu cliente na mão. O que eu faço dele agora, é o que eu bem entender. No sentido assim, ó, eu consigo fazer o negócio dele crescer agora. Eu consigo fazer ele entender que aos poucos vai crescendo, eu consigo escalabilizar essa parada aqui de acordo com a estratégia. Então, não esquece, quanto mais munição existir em seu arsenal, quanto mais informações o cliente te passar do negócio dele, mais chances você tem de capturar o alvo. Esse capturar o alvo, eu quero dizer o seguinte aqui, ó. É você aumentar a ideia dele ficar com você, aumentar o LTV dele dentro da tua agência, com você, sacou? É essa a ideia. Então, isso aqui, gente, ó, é ouro, tá? Isso aqui é ouro, isso aqui é aula de cursos pagos. Então, anota essa parada aqui, não perde isso aqui por nada. Entenda o que que você precisa ter na ponta da língua na reunião de entrada, você já tenha pegado lá atrás, em algumas outras reuniões, tá? Quem tá perdido, quem chegou agora, não sei, fica tranquilo, que aqui nós começamos na entrada. Existem outros processos atrás da entrada, que é a prospecção, que é o alinhamento, que é não sei o quê, tudo. A gente vai passar por eles, tá? Não tá na ordem, mas eu estou colocando aqui hoje na aula vocês vão aprender. O meu cliente chegou, o que eu faço com ele? Ele já chegou. Então eu não vou explicar para vocês o processo dele chegar e como vocês fazem para ele chegar hoje, tá, gente? Eu vou passar para vocês mais para frente. Mas fica tranquilo que o processo ele vai ser explicado, mas hoje vocês vão saber de entrada e o início. Fechou? Beleza? Partindo desse princípio, vamos para frente. O primeiro passo, tá? Agora vocês vão ter 5 passos aqui, importantíssimos para vocês entender qual que é o caminhar desse cliente a partir de agora dentro da tua agência ou dentro da tua urgência. Sacou? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer a partir do momento que ele entra no teu negócio. Ele chegou, ele fechou com você, ele assinou o contrato, ele já te pagou, ele entra. O primeiro passo, agendar a reunião de entrada. Matheus, essa reunião de entrada é para quê? O que que eu falo? Para onde que eu vou? O que que de fato eu preciso falar nessa reunião de entrada? Como que eu preciso fazer essa reunião de entrada? Como que eu preciso fazer? Vamos lá.
Primeira coisa, ela é para solicitar os acessos. Se o cara já te pagou, já tem contrato fechado, tá tudo certo, beleza. Você precisa solicitar os acessos para ele ou para ela. Olha, você precisa passar para mim. E esse solicitar os acessos é o seguinte, gente, ó, presta atenção numa coisa aqui, tá? Presta atenção que isso aqui é muito válido e vai fazer sentido na hora de vocês pegar o acesso do cliente. Se vocês estiverem em cidades diferentes, normalmente cidade que acontece isso. Ou estado, independente. Se você está na mesma cidade, normalmente não acontece, mas às vezes o Facebook resolve fazer isso também. Então presta atenção. O Facebook, ele tem muitas formas de segurança para eles não deixar com que sua conta é hackeada, essa doideira toda. Então você precisa entender o seguinte: se você pede uma senha para o teu cliente, você vai estar acessando o perfil dele por outro IP. Matheus, o que é esse IP? Todo computador, toda rede tem um IP. É um número, não sei de quantos números agora, eu não entendo desse negócio, mas eu sei que é o IP que precisa o seguinte, ó. O Facebook detectou que normalmente a conta do teu cliente entra por um IP. E aí, do nada, você pede o acesso para ele para acessar a conta do seu cliente no seu computador. Tudo bem até aí. Só que o Facebook, na hora, o algoritmo fala assim: opa, movimentação estranha. Pam, 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 pam. É como se ele despertasse um alarme ali, a segurança do Facebook ativasse e falasse assim para você: ó, para você entrar ou acessar essa conta, você precisa confirmar alguns dados. Normalmente, esse é um bloqueio número de nível, sei lá, 1. É um bloqueio bem fácil de você desbloquear, porém, te dá um pouco talvez assim, até um pouco de estresse. Porque ele vai pedir para você confirmar a identidade, ele vai pedir documentos, que talvez o teu cliente ele fique, dependendo do cliente, ele vai te passar tranquilamente, dependendo do cliente não. E aí você vai arrumar, pode ser que arrume um problema. Então, Matheus, quando eu solicitar acesso para ficar mais tranquilo, o que eu faço? Normalmente o teu cliente já tem o Facebook e o Instagram no computador dele. O que você vai fazer? Eu não escrevi aqui, mas depois vocês. Eu vou escrever no. Não vou escrever, não. Depois vocês pesquisam ou eu mando no grupo. TeamViewer é um programa que eu utilizo de acesso remoto na conta do meu cliente. Quando o cliente entra comigo, eu simplesmente abro esse TeamViewer. O cliente baixa também esse aplicativo. Você pode mandar o link para ele. É um aplicativo, não tem nada de nocivo, não tem vírus, é tipo do próprio site. E o gratuito você já consegue utilizar. Você já consegue utilizar. Como, Matheus? Existe um ID. A hora que você abrir o programa já vai ter o ID e vai ter a senha. Eu não preparei o programa para abrir aqui, senão eu mostraria para vocês já. Mas é simples, gente. Do jeito que eu estou falando, presta atenção que vocês vão entender. O cliente vai abrir ele lá no computador dele, vai passar para você o ID e a senha. E a hora que você for conectar, depois que você selecionou, você vai aparecer para você no teu computador a tela do seu cliente. Aparecendo a tela do seu cliente, você vai estar mais tranquilo. Então, ele já vai ter entrado, aí você simplesmente entra com ele ali, para quê? Para fazer a configuração que é o passo depois aqui que eu vou falar, mas eu já estou antecipando aqui, fazer a configuração do Business Manager, que é o gerenciador de anúncios. Tá? Então, é dessa forma que o solicitar acessos faz sentido. Se você quiser arriscar, fazer da outra forma, não tem problema. Pegar a senha, pegar isso, pegar aquilo, tá tudo certo. Mas eu faria dessa forma. Eu pegaria o TeamViewer. Eu vou fazer até um vídeo pequeno depois para ensinar vocês a fazer essa ideia. E acessaria remotamente para não ter bloqueios nenhum, tá bom? Mas aí fica o critério de vocês. Solicitar criativos, vídeos, fotos, posts, story e etc. Esse criativo aqui, gente, é o seguinte. Antes de tudo, se ficou alguma dúvida sobre o acesso remoto, pode me chamar depois, tá, gente? Estou aqui para ajudar vocês, manda bala aí. Solicitar criativos. Vou te falar a real. Se você começa com um cliente que ele não tem criativo, ele fica te limitando os criativos, ele fica com gracinha de não querer mandar foto, post, story, ele não quer fazer. Meu, você está, assim, eu falo 100%, sem medo de errar. Você está fadado ao fracasso no tráfego pago com ele.
Você está fadado ao fracasso a dar resultado para ele. Você não vai dar resultado para ele. Porque tudo depende de criativo. Pra você ter noção, eu acredito que aos poucos vocês vão entendendo o mercado, vocês vão começar a entender outras partes. Negócio local é uma coisa, tráfego para e-commerce é outra coisa, tráfego para lançamento é outra coisa. Vocês precisam entender que cada um é de um jeito. Por exemplo, tráfego para e-commerce, a gente precisa entender que se a campanha está ruim, na verdade todas as campanhas funcionam praticamente da mesma forma, mas nessa ideia que eu vou falar. Se a campanha está ruim, o que a gente tem que fazer? Matheus, tem um e-commerce aqui que está rodando, moda feminina, e eu não estou conseguindo alcançar ou bater o CTR, pelo menos 2, sei lá, não estou conseguindo, meu CTR está abaixo de 1, e para mim está complicado aqui, porque as pessoas não estão chegando. Então aí, ó, você começa a ter um problema. E eu tenho certeza que vocês vão entender isso aqui. Matheus, o que é o CTR? CTR é a taxa de clique. Se eu tenho 1.000 alcançados, 1.000 pessoas alcançadas e 100 cliques, eu tenho um CTR de 10%. CTR é sempre em percentuais. A taxa do CTR é 10%. E CTR de 10% é maravilha, tá? Isso falando de um e-commerce de moda feminina, a média é de 1 a 2,5%. Média boa. Se ficar abaixo de 1, você já acende a luz amarela. Se ficar acima, tá tudo certo. Mas se ficar abaixo de 1, Matheus, como que eu acendo essa luz amarela? Ó, explicação aqui um pouco avançada, mas vocês vão entender. A ideia é a seguinte, por que eu tô falando disso? Por causa dos criativos. Se eu estou com o CTR baixo, quer dizer o quê? Que está alcançando muitas pessoas, estão vendo meu anúncio aqui, só que eles não estão tendo interesse de clicar no meu anúncio. Tem alguma coisa errada. Pode ser 3 coisas. Criativo, que não está impactando, público, que está errado, ou copy, que não está fazendo sentido. Então, para você aumentar a taxa de CTR, vai uma dica: aumentar a taxa de CTR. Como que faz? Pensa no criativo estratégico, cria copies diferentes, talvez focado em uma copy menor, que é as short copy, que a gente chama. Tem as long copy, que a gente chama também, que é as copies mais longas. E faça teste. E pensa em criativos, ó. Vídeo, no caso vídeo, né? No caso do Reels, Stories, sei lá. Fotos, posts, pensa em criativos distintos também. Faça testes. Mas esse cliente precisa mandar para ti. Essa explicação de e-commerce não tem nada a ver com a aula, mas para vocês entenderem o poder do criativo. Ele serve para aumentar a taxa de CTR e também para vocês. Se o teu delivery contratou você, chamou você e ele não manda foto para você boa, foto que de fato desperta desejo de comer, como que você vai vender, meu? Você pode fazer a melhor campanha possível. Se o teu criativo for ruim, ó, desculpa o gesto aí, mas é assim. Você vai tomar. Aí quem que vai ser o ruim? Você, gestor de tráfego, que não soube instruir o cara, não tem o feeling de falar, não, meu irmão, ó, esse criativo teu aqui não faz sentido, não. O criativo teu que tá bem inferior, não faz, ele não tá com qualidade legal. Nós precisamos fazer uns negócios mais interessantes aqui, porque senão no trabalho não vai dar certo. Porque não adianta, gente, você focar no trabalho só hoje. Não adianta você ser Magazine Luiza no tráfego. Esquece isso. Só hoje. Não, para com isso. Você precisa focar no depois. Ah, não, tem gente que fecha contrato hoje. Ele fecha lá o contrato de R$ 300, porque ele tá precisando de grana. Tá bom. É errado isso? Não, é o cara que define. Só que é errado ele pensar só naqueles R$ 300 e não entregar o que ele promete, simplesmente levar o cara. Ele tem a vida curta. Gestor de tráfego que pensa em dinheiro tem vida curta. Gestor de tráfego precisa pensar primeiro no bem do cliente dele. Ele tem vida curta, claramente, isso é fato. Então você precisa solicitar o criativo. Solicita criativos e seja bem chato nesse ponto. Fala, cara, esse vídeo aqui não dá nem para usar. Você tá doido? Tá péssima a qualidade. Essas fotos aqui, ó, meu Deus, tudo tremida. Seja chato, porque é o teu trabalho que está em jogo, é a tua imagem. Que se você fizer um bom trabalho para ele, na concepção dele, ele vai te indicar para outras pessoas. Mas se você não der resultado mediante a fotos e vídeos ruins que ele vai te mandar, sabe o que ele vai fazer com você? Queimar a sua ideia, queimar você. A culpa foi de quem? A culpa foi do criativo, mas a culpa inicial foi de quem?
Do cliente, mas a culpa antecipada do cliente foi de quem? Sua, que não direcionou o cliente a mandar criativos decentes. Sacou? Então, são dicas assim, meu, que faz... Ó, acende, acende. Os clientes não são obrigados a mandar criativos perfeitos para você. Porém, você sim, gestor de tráfego, é obrigado a entender que você precisa clarear isso na mente deles. Você precisa mostrar para eles que esse é o caminho. Ó, peraí. Direciona. Você é gestor. Você não é um apertador de botão. Ah, tem muita gente que fala, ah, não. Você... Esses dias um colega meu me mandou mensagem e falou assim para mim: Ô, não tenho nada para fazer de manhã, você não tem alguma coisa aí para ganhar dinheiro, não? Eu sei que você trabalha na internet. Eu falei para ele, meu, eu vou te ser sincero, mano. Deixa eu te falar, até parceiro meu mesmo. Falei, mano, deixa eu te falar um negócio. Eu acho que você tá confundindo a parada aí. Você tá confundindo a parada de trabalhar pela internet e ganhar dinheiro. Fácil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, meu. Para com isso. Aí eu falei pra ele, meu, o que que você quer? Não, não, eu só queria ocupar minha cabeça um pouco. Eu falei, mano, não tenho esse trampo pra ti. Você gosta de ler? Não. Você gosta de... Não. Ah, então não tem, velho. Continua dormindo. Porque eu vou te ser sincero, você é gestor. Quantos livros você já leu esse ano? Matheus, mas o ano começou agora. Tudo bem, mas você devia estar pelo menos na metade de um. Cadê? Tá lendo? Tá top? Tá partindo pra agressão? Sabe por quê? O ano que vem, quando a gente tiver mais ou menos aí na aula de número... Segunda semana, já teve 6 aulas. 4, 50... Mais ou menos 58. Na aula de número 58, se você estiver aqui comigo ainda, vou perguntar para vocês, e aí? Quantos livros vocês leram desde aquele dia que eu falei para vocês? Meu, eu tenho certeza que isso não é regra, tá? Mas eu tenho certeza que quem se desdobrar mais, ler mais, estudar mais, vai alcançar mais resultados. Vai alcançar mais resultados, eu tenho certeza. Eu sou prova disso, eu vivo isso. Eu só vivo do marketing hoje porque eu me dediquei 100% para isso. Eu só vivo de tráfego hoje, eu só vivo do digital hoje porque eu me dediquei 100% para isso. A minha cabeça. Gente, sabe que é aquele negócio de não dormir? De você ficar pensando, sonhando com a parada e vivendo aquilo? Você precisa viver. Para você começar a entender que não é o solicitar acesso, não é solicitar criativo, não é fazer nada. É simplesmente você viver aquilo de coração que vai fazer e trazer recompensa para você financeira e de outras formas também. É essa parada, entende isso. Entende isso, começa a viver isso de fato. Não fica viajando, aula segunda-feira, tá, eu vou lá sentar, ficar ouvindo o Matheus falar e pronto, acabou. Não, meu. Isso aqui não acontece nada, isso aqui eu que tô aprendendo mais do que vocês ainda, pra vocês terem noção, sabia? Quem ensina aprende 2 vezes. Se vocês não põem em prática aquilo que eu ensino vocês, não adianta. Ó, vai pro ralo. Sacou? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Criar conta no Drive de clientes. Meu, isso aqui é uma dica importante, tá? Porque depois que você solicita os criativos, para o cliente não mandar para você no WhatsApp, que vai cair a qualidade dos vídeos, cai a qualidade das fotos. Péssimo, horrível, nunca faça isso. Cria uma conta você no Drive, separa um Drive lá, por exemplo, ó, o nome da tua agência, com o nome do seu nome, cria um e-mail no Gmail, separa um Drive, cada Drive tem 15 gigas de livres, dá muito certo isso. Você vai fazer, faz pastas diferentes para cada cliente que você tiver, e dentro dessas pastas você joga os criativos dele. Vídeos, fotos, posts, story, para você sempre ter acesso ao conteúdo que ele vai estar. Por exemplo, ele vai, ó, ô João, você já jogou lá o criativo para mim? Tal, beleza? Vai cobrando. Ó, isso aqui depende de você. Beleza? Ó, já joguei, mandei 20 lá, beleza. Depois que você fez teste com eles, você viu qual que dava para aproveitar, qual que não dava para aproveitar, qual que, beleza? Pede mais, sempre pedindo. Mesmo que antes de acabar, sempre pedindo mais. João, pode mandar mais, viu? Pode mandar mais. Opa, lá dentro, lá cabe muita coisa, pode mandar mais. E faça isso sempre. Porque se você ficar sem criativo um dia e as campanhas começar a não performar, vai acontecer o que eu acabei de falar. Fracasso. Ele vai te chutar. Então, crie uma conta no Drive de clientes. Seja organizado. Como diz o Sobral, organização dá ROI. Organização aumenta faturamento, organização aumenta lucro. Envie formulários de briefing.
Esse formulário aqui, depois eu posso até passar para vocês um modelo básico. O que que é o briefing? É você entender um pouco mais. Ele já falou para você nas reuniões anteriores, ele já comentou com você quem é o público-alvo, ele já comentou quem que é o objetivo, ele já sabe o que que é mais ou menos, mas no briefing, esse formulário do briefing, você vai pegar ele para falar a verdade. E para falar uma segunda vez. Essa falar uma segunda vez gera na cabeça dele, ó, nossa, eu preciso falar a verdade, eu preciso... E foca nesse briefing aqui, o seguinte, quanto melhor o cliente responder esse formulário, procura deixar as formas, a forma de resposta no Google Forms, assim, ó, texto longo. Por quê? Porque se o cliente quiser contar uma história ali, para você é melhor. Para você é melhor. Porque você vai ter mais noção da empresa dele, do negócio dele, entendeu? Então, envie esse formulário de briefing. Matheus, o que é briefing? Briefing nada mais é do que uma noção maior daquilo que você precisa saber do negócio dele. Basicamente isso. Por exemplo, eu quero fazer um logotipo. Eu vou passar para o design um briefing daquilo que eu quero. Eu quero passar mais ou menos uma ideia daquilo que eu quero que ele projete para mim. Tirar da minha mente uma ideia que ele projeta na... Sacou? Briefing é basicamente isso. Definir estratégias personalizadas. Nas primeiras reuniões, você vai mostrar para ele que existem inúmeras estratégias para você fazer, estratégias padrões, entre aspas, para você alcançar algumas coisas, entendendo. Aí depois, quando você entende os objetivos, você já vai definir estratégias um pouco mais personalizadas para o negócio dele. Sabe como que a gente vai fazer, meu João? Vou usar o exemplo do João. Esse delivery seu é o seguinte, eu vou colocar uns 5 km de raio, vou desenhar aqui para vocês verem. Ó, o delivery dele está aqui, ó. Eu vou colocar uns 5 km de raio. Para quê? Para eu começar a atingir as pessoas mais próximas. E dentro desses 5 km, caraca, desenhar com o mouse é péssimo. Dentro desses 5 km, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma estratégia aqui para atingir esse público, para você ficar mais famoso nessa região aqui, para o público começar a te conhecer, porque senão não tem como vender. Sacou? Então você começa a entender o jogo. Opa, tá bom, entendi. Beleza, então aqui, ó. Então ele vai começar a entender. Ah, tá, e esse público aqui, ó, a gente pode criar uma outra campanha também, de 3 km mais ou menos, onde a gente vai cobrar metade do custo do motoqueiro. Já é uma vantagem para as pessoas que estão mais próximas. Entende? Então, é basicamente só para vocês entender. Deixa eu limpar aqui. Só para vocês entender o funcionamento e uma ideia, um exemplo que eu dei de campanha. Mas que não precisa ser essa, tá? São exemplos de campanha personalizada. Beleza? Beleza, vamos lá. Criação do grupo para suporte. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. É você entender o seguinte, ó. A partir do momento que o cliente chega na agência, ou chega para você, você entende que você precisa dar um suporte para ele, você precisa dar mudar um pouco aquela visão e dar um ar profissional. Esse ar profissional, ele gira em torno de quê? Você cria o grupo no WhatsApp, coloca alguém da tua equipe como administrador também. Se você já tiver equipe, senão não tem problema. E aí coloca ele e um determinado número de pessoas que ele precisa, ou o sócio, ou um funcionário que você vai precisar de um acompanhamento com ele. E beleza. Deixa eu separar isso. Show de bola. E aí você vai colocar isso aí e as pessoas vão começar a participar dentro desse grupo. Tudo você manda dentro do grupo. Entendeu? Esse grupo vai servir para suporte e também envio de informações. Fechou? Definir datas para veiculação de campanhas. Essa reunião de entrada, ela tem que ser... Não pode demorar muito, porque senão cansa demais. Mas ela é uma reunião que ela não é tão rapidinha. Entendeu? Ela, às vezes, pode ser que ela alcance uns 45 minutos, aí, mais ou menos. O cliente tem que entender isso, tá? E você vai definir aqui também a definição de datas para veiculação das campanhas. Ô, João, quanto que vai começar a rodar as campanhas? Ah, vai começar a rodar, ó.
Desculpa, o João é o cliente. O João, as campanhas vão começar a rodar daqui, no máximo, 7 dias. Matheus, como assim 7 dias? O cara tá começando hoje, vai rodar no máximo 7 dias? Tá, vou explicar um negócio para vocês. Mais para trás, vocês vão aprender uma coisa. Existe hoje a semana do tédio. Semana do tédio. E eu utilizo aqui na agência também, que é muito importante. É importante para quê? Para você, nessa semana do tédio, ó, o cliente fechou com você, pagou, assinou o contrato, tudo certo, mas você vai avisar ele antes. Não é depois. É antes de fechar todo o processo com você, você vai já falar, olha, hoje eu trabalho com uma semana. A gente pede uma semana, mas normalmente acontece dentro de 5 dias, 4 dias, entendeu? Você pode até dar esse over delivery depois, tranquilo. Você vai fazer o seguinte, ó. Beleza, eu vou passar a ideia de que para você entender que as campanhas vão rodar perfeitamente, nós precisamos criar, fazer criação, fazer organização da tua BM, fazer todo o processo. Então, por isso a gente pede alguns dias para a gente entender. Não tem bloqueio, tá tudo criado a conta de anúncio, tá tudo certinho, beleza. A partir disso a gente vem com a veiculação de campanhas. Então vai ser tal data, ó. Tal data é praticamente certo da gente começar. E até tal data, coloca um limite, data limite, sacou? Que aí você já vai entender essa parada. Relembrar o cliente da semana do TED, foi o que eu acabei de dizer. É você entender que essa semana ela é imprescindível para o negócio do cara acontecer, tá? E dar segurança ao cliente. Você simplesmente passa para ele, baseado em algumas informações, o jeito de falar, a tua autoridade no mercado, é o jeito que você se porta dentro de uma reunião. Você passa uma segurança para ele. Isso é inconsciente. Ele sente que está seguro na mão de quem entende do serviço. E não está falando besteira só. Sacou? Segundo passo, configuração da BM. Do BM. O que é o BM, Matheus? É o Business Manager, é o gerenciador de anúncios do Facebook. Que é por lá que acontece tudo. A configuração do Business Manager. O que é? É adicionar você como responsável pela conta de anúncio. É bem simples essa parada. É muito prático também. É linkar as páginas dentro desse gerenciador de anúncio. Você vai simplesmente todas as páginas que o seu cliente precisa. O Instagram dele você vai linkar nesse gerenciador de anúncio. O Facebook também. O WhatsApp você tem que conectar com também. Entendeu? Você vai fazer todo o processo ali que de fato precisa. Confirmar. Eu não estou dando aula de configuração de BM, por isso que eu não vou ensinar vocês a fazer isso aqui. Mas isso aqui é básico. Isso aqui é preciso fazer, tá? Todo gestor de tráfego precisa saber essa parada aqui. Então, vai acompanhando que a gente vai ensinar aos poucos, tá bom? Mas eu falo para ti, seja curioso. Entra e vá fuçar. Fuça, passa tempo na ferramenta, que eu tenho certeza que você vai aprender isso aqui, tá? Confirmar e-mail, que é um dos pontos ali para rodar a campanha, precisa confirmar um e-mail. Pagamento. Você precisa adicionar uma forma de pagamento, boleto, Pix ou boleto, Pix, Mercado Pago, etc. Cartão. E aí você fala, Matheus, qual que é a melhor forma? Eu, de fato, vou te ser sincero. Tem muitos que falam que é o cartão, porque paga no decorrer, a pessoa não precisa se descapitalizar, ela não precisa enfiar dinheiro no Facebook simplesmente, pronto. Não, o cartão vai debitando um pouquinho hoje, um pouquinho daqui 3 dias. Agora, o boleto, se você está rodando algum nicho que possa ser a vir bloqueado e você paga uma tantada no boleto, se bloqueia a conta, bloqueia o que você tem lá também. Você tem que ficar de olho. Então, faz sentido você analisar. Ó, é um delivery, a gente está trabalhando dentro das políticas de privacidade, eu tô tranquilo. Pode pagar no boleto sem problema nenhum. No Pix, tá tudo certo. Mas se você acha que você vai tomar um bloco de alguma forma, não faz sentido você arriscar, entendeu? Então, essa é a minha dica para ti. Organizar o business do cliente. Esse organizar o business é tudo isso que eu falei faz parte da organização do business, organização do negócio. E quando eu falo de business aqui também, você pode até levar para fora do, business, do Facebook. É organizar de fato, por exemplo, a conta dele no Instagram, entendeu? Analisar mesmo ali e falar, olha, isso pode melhorar aqui, 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 aqui. Então é todo geral, tá bom? Solicitar ao cliente códigos. Por exemplo, quando eu falo de WhatsApp, o WhatsApp chega sempre códigos de 6 dígitos, de 5 dígitos, para confirmação. E essa confirmação, ela faz com que o cliente fique mais seguro. Então, vai chegar códigos no WhatsApp dele que você precisa solicitar para ele. Fala, olha, eu mandei aqui, vai chegar, não sei o que e tal. Tá tudo certo.
Criação de públicos. Isso aqui faz parte da configuração do Business Manager, onde você cria os públicos. Público semelhante, público personalizado, públicos de lookalike, públicos enormes, e etc. Público de site, público de landing, sei lá, de landing page, de catálogo, público de tudo. É onde você vai entender. Por exemplo, Matheus, mas o meu cliente não tem... ele não tem, assim, audiência ainda nas páginas dele. Tudo bem. Aí você vai começar com público frio mesmo, bem frio, para você começar a construir essa audiência para o teu cliente, tá? Mas focado ali no público de interesse mesmo, para atrair um público mais qualificado. Fechou? Terceiro passo. Até agora a gente já falou do primeiro passo, que é a... Deixa eu voltar aqui. O primeiro passo é agendar uma reunião de entrada. O segundo passo é a configuração do BM. E o terceiro passo é o start dos jobs. É aqui que o jogo começa. É aqui que você inicia, de fato, o trabalho tanto de apertar botões como de pensamento, de cérebro, de ser ali o estratégico, de entender um pouquinho mais. Porque aqui, quando você iniciou, já vai estar tudo planilhado, tudo certinho até aqui. Todas essas informações que eu passei para vocês já vão estar presentes. E aí, o que vocês vão fazer? Iniciando o trabalho, vocês vão criar uma estrutura de campanha. Não uma estrutura, várias, dependendo do investimento. Criação da estrutura de campanhas. Por quê? Baseado nos objetivos. Se eu vou fazer branding, tudo bem, eu vou fazer um engajamento, uma campanha de engajamento. Mas eu vou vender no WhatsApp. Beleza, eu vou fazer teste. Eu posso vender no WhatsApp com vendas mesmo, mas eu posso vender tanto no WhatsApp com, sei lá, tráfego também, ou sei lá, o próprio envolvimento mesmo. Faça teste. No caso da conversão, então, faça teste. Não tem, Matheus, mas como que eu... Teste. Tráfego é teste. Não tem esse negócio de falar, isso. Não, tráfego é teste. E quem vem com o script sim montado pode ter certeza. Pode ter certeza. O cara pegou de algum lugar, o cara simplesmente ele quer replicar aquilo ali para ganhar alguma coisa. Então, eu não vou te passar scriptzinho aqui simplesmente para ganhar alguma coisa com isso. Testa. Sempre com o objetivo principal em mente. Você sempre tem que entender o seguinte: eu preciso testar a criação da estrutura das campanhas, mas o teste tem que ser baseado no meu objetivo principal. Qual é o objetivo principal que o cliente passou para mim lá atrás? Qual é o objetivo principal que o cliente passou para mim lá e eu preciso colocar nas campanhas aqui? Ele quer vender, aí eu vou fazer uma campanha focada em seguidor. Meu, não faz sentido. Então, vamos falar assim, tenha um bom senso. Acessar o drive de conteúdos, é aqui que entra. Aí você já vai criar a campanha, você já vai sempre ter um objetivo em mente, e aí você vai acessar o drive que você criou lá atrás e pediu para esse cliente jogar conteúdo lá dentro. Tá vendo que é uma junção de coisas? O que você faz lá atrás serve para você aqui, depois e tal. O dinheiro do seu cliente é seu dinheiro. Sempre tenha esse ponto em mente. Quando você mostra para o cliente que você tem uma preocupação com o dinheiro dele, você gera na cabeça dele algo que traz segurança para ele. De fato, ele fala, cara, beleza, o cara está preocupado com a grana do mesmo jeito que eu estou. Então, isso aí gera uma empatia e o cara vai começar a confiar mais em você. Você vai começar a ter mais autoridade mediante isso. Fazer o máximo de testes possíveis. Máximo de testes possíveis. Isso é importantíssimo. Isso eu não falo nem importante. Isso é essencial. Porque não tem como vender em tráfego pago sem teste. Não existe isso. Mostra ao cliente que já tem algo acontecendo. Meu, entende uma coisa. Seu cliente não é obrigado a saber que tem algo acontecendo com a conta dele. No começo, normalmente, não acontece muita coisa de diferente relacionada a resultados. E aí, normalmente, o que o gestor amador faz? Enquanto não estiver acontecendo, tá rodando aqui, deixa o cliente. O dia que ele perguntar, eu falo, não, gente, não faça isso. Faça um acompanhamento. Faz um acompanhamento com o cliente, mesmo que não tenha acontecendo nada de algo concreto para ele perceber que tá. Não, mostra para ele, estamos criando o público. Mostra para ele que de fato você está movimentando.
Porque o cliente não tem que saber o que você vai fazer, mas ele precisa saber que você está fazendo. Precisa ter noção. Ah, não, ele está fazendo. Eu não quero saber o que que é, mas ele está fazendo. Ele está se movimentando. Sabe aquele patrão que chega? Eu estou fazendo um comparativo, não que o cliente seja seu patrão, não tem isso na mente. Ele é um parceiro de negócio seu. Mas sabe aquele patrão que chega e olha o cara sentado mexendo no celular? Ele já tem uma impressão estranha. Se o cliente entender que você não está fazendo nada, ele vai falar, pô, não tem nada acontecendo de resultado. E o cara também não está. Principalmente, ó, uma dica aqui, tá? Sabe quando acontece as piores, as maiores desistências de compra e venda e tudo mais? No início. O vendedor, no caso o gestor, ele fica tão empolgado com a parada. Nossa, fechei, beleza. Que na hora de entregar, ele não entrega. Ele sempre deixa para amanhã. Ah, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu subo a campanha. Ah, amanhã Meu, eu já fiz isso. Tô falando para você de algo que eu já fiz. Você fica tão encantado com a grana que você recebe de primeiro, você fala, nossa, isso aqui é tudo. Você esquece de que aquilo ali só vai replicar se você de fato fizer o trabalho. Se você não fizer, não vai acontecer nada. Vai acontecer, até coisa pior. Porque esse cliente você vai perder ele bem rápido e ele vai falar mal de você. Pronto, queimou. Sacou? Então, mostra para o teu cliente que você está movimentando. Tem organização, já citei isso aqui. E o quarto passo, gerar, coletar, planilhar, otimizar. Isso aqui eu já ensinei vocês, que é o princípio básico do tráfego pago. Só que você precisa fazer isso no caminhar. Depois da primeira semana, você vai sentar a bunda na cadeira e você vai começar a entender o que os dados geraram. Você vai coletar esses dados, você vai analisá-los e depois otimizá-los se precisar de fato, e normalmente precisa. Você dá uma melhorada ali e tudo mais. Troca, ó, pensa nisso aqui e presta atenção. Trocar, manter ou adicionar criativos. Depois de uma semana você vai entender assim, ó, esse criativo aqui não foi bom, eu vou trocar. Esse criativo aqui faz sentido eu manter porque ele deu resultado. Mantém. E eu preciso fazer teste com outros. E eu preciso fazer teste com outros criativos. Adiciona outros criativos. Então, isso vai do teu feeling. Nossa, esse aqui não funcionou, eu vou parar. Esse funcionou, eu vou manter. E eu vou adicionar outros para aumentar o meu poder de fogo. Fechou? Testes públicos, COPs e criativos distintos. Lembra do CTR que eu falei para vocês? Para aumentar o CTR, você precisa fazer teste e focar em público, COP e criativo? É aqui, ó. Talvez esse CTR, tanto para negócio local mesmo, essa ideia de trazer mais pessoas na conversão, ou num clique de anúncio e tudo mais, precisa de fato fazer testes inúmeros para que isso aconteça, a melhora. Entendeu? Criativos distintos, COPs e públicos. E nesse momento, nós entramos no quinto passo. Já estamos finalizando, mas o quinto passo é o quê? Envio de relatórios. Muita gente peca aqui. Eu já pequei aqui. O que é o envio de relatórios? Primeira coisa, você precisa ser profissional no envio dos seus relatórios. Existem plataformas hoje que clarificam e facilitam muito o seu trabalho. Por exemplo, DashGo, que é uma plataforma da hora, que é DashGo. Tem o próprio dashboard do Google, que você pode acessar. Você precisa ter um leve conhecimento, mas é simples também. São duas plataformas aqui que eu acho que mais interessante inicialmente, para você começar a entender. Primeiro, DashGo. DashGo você vai entrar, você paga, se eu não me engano, R$ 50 por mês, para acessar 5 contas. Aí você vai falar, nossa, Matheus, pagar R$ 50. Meu Deus, se você tiver 5 clientes pagando para você R$ 500, você já tem 2.500. Você está chorando por causa de 50 contas? Entende? Então, vamos entender essa parada aí. E mesmo que você tiver um pagando 500, você vai pagar 50, você vai pagar 10% com investimento para envio de relatório e a pessoa vai te achar o máximo, porque é muito profissional. Você entra dentro, você linka as páginas, ele vai perguntar de onde você quer a fonte. Ah, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads. Você vai linkar e beleza. O cara vai receber esse formulário, desculpa, esse relatório, no momento em que você permitir.
E aí isso envia em PDF. É muito bonito. É uma apresentação interessante para você mandar os resultados para o seu cliente. Sacou? Tem uma organização em datas. Por exemplo, se o cliente começou com você dia 20 e você já vai começar a rodar a campanha dia 27, conforme a gente já conversou aqui, por quê? Dia 27, você bota com ele, ó, no próximo dia 27, sem ser nesse agora. No outro, a gente vai enviar para você o relatório do que aconteceu durante 30 dias. Fechou? Beleza? Acabou. Aí vai de você, se você quiser colocar todos. Ou o cara entrou dia 15, no dia 1º, você padroniza. Do dia 1º ao dia 3, eu vou mandar todos os relatórios da agência ou dos meus clientes. Aí eu pego os três, do dia 1º ao 3, e foco em mandar relatórios nesses dias. Ah, eu tenho 10 clientes, eu tenho 5 clientes, eu vou mandar nesses dias, ó. De 1 a 3, só. Aí o cliente que entrou dia 15, você manda dos 15 dias iniciais. Mostrando para ele que, ó, isso aqui é só dos 15 dias, a gente tranquilamente, tá bom? Surpreenda o seu cliente sempre. Sempre entenda que ele está esperando alguma coisa a mais de você. E detalhe seguinte, ele pode até não estar esperando, mas se você chega com algo, meu Deus, isso aí gera uma reciprocidade na cabeça dele. O cara tá preocupando comigo, o cara tá se dedicando ao meu negócio, é tudo que eu preciso. Agendar reunião semanal, quinzenal, mensal. Aí fica o teu critério. Depende muito do cliente. Tem cliente que é muito mais analítico, ele quer ver todo dia, toda hora. Isso não pode, tá, gente? Não deixa o cliente também tomar conta dessa parte. Define você, ó. O que você prefere? Eu aqui eu faço mensal, eu não tenho esse negócio de quinzenal, semanal. É mensal e pronto. Por quê? Dá tempo mais da ferramenta trabalhar, dá tempo mais de eu mostrar algo mais tangível para ele, quanto de fato alcançou, o que de fato vendeu, o que de fato aconteceu, entende? Porque se eu falo semanal, não tem muito. Sacou? Basicamente é isso. E aqui, gente, eu vou deixar um bônus para vocês. Um bônus que eu acho que faz muito sentido. Eu acho que vocês vão começar a entender o jogo aqui, tá? As melhores dicas para aumentar o LTV do seu cliente, o Lifetime Value. E eu falo para vocês qual é a importância do LTV hoje. O LTV é aquele que segura cliente na tua agência. Desculpa, vamos mudar a forma aqui. Não segura, mas ele é o tempo que o teu cliente fica dentro de um contrato, dentro da tua agência, atrelado ao valor que ele tem para você. Então, se eu falo para você, Matheus, desculpa, eu vou falar para o João. João, eu tenho hoje um cliente, a média de LTV do meu cliente é 12 meses. Eu estou falando que a média dele de permanência na minha agência é 12 meses. Entendeu? Mais ou menos. Então, para eu aumentar esse tempo, consequentemente o valor, porque se ele aumenta o tempo, ele vai estar me pagando mais. O que eu faço? Eu vou te dar 5 dicas aqui para a gente finalizar a aula. Dicas absurdas que você vai começar a entender. Meu, faz sentido eu entender essa doideira aqui. Vamos lá. Primeira, proximidade. Entende uma coisa, ô gestor de tráfego? Todo dia que você acorda, desculpa, vamos mudar. Todo dia que o cliente acorda, coloca na tua cabeça, ele quer te demitir. Principalmente você, gestor que não entrega trabalho, você, gestor que não quer saber de cumprir com os objetivos ali, ele quer saber de te demitir. O que você tem que fazer para isso não acontecer? Proximidade é uma delas. É você sempre estar ali com o teu cliente, mostrando informações. Sabe aquele gestor que estuda, aquele cara que é inteligente, que ele fala assim, ó, meu, não faz sentido eu trabalhar com o meu cliente de uma forma em que eu simplesmente não passo nada para ele. Não, meu, eu estudo, eu faço por isso. Eu tenho clientes hoje de delivery e eu estudo o mercado de delivery. Como que eu vou fazer para melhorar desse meu cliente aqui? Dá dicas pro cara, meu, eu tô percebendo que lá no teu Instagram tá faltando story todo dia, vai para cima, coloca story. É preciso isso. Story vale muito, isso interfere diretamente no meu trabalho aqui. Então, para eu dar resultado para você, a gente precisa estar rodando uma engrenagem. Coisas assim, ó, que você vai pegando e o teu cliente vai passando você vai passando uma confiança para ele, porque você vai pegando autoridade naquilo que você fala. Sacou? Então essa é a ideia principal. Proximidade. Vamos lá, segundo, comprometimento. O que é o comprometimento baseado nisso? É entendendo o seguinte, meu, ó, vamos lá. Eu tenho hoje uma reunião com o João
Eu tenho com ele uma reunião sobre isso, 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 isso. Eu preciso chegar na reunião alguns minutos antes e eu preciso chegar nessa reunião sabendo o que eu vou falar. Não é chutando aleatoriamente, não. De preferência, não precisa ter um tablet, ter um iPad, ter um notebook para você levar numa reunião. Você precisa ter pelo menos organização, um bloco de notas que seja, do celular, inicialmente. Depois você pode pensar em escalar. Mas inicialmente pensa assim. Aí, depois que você pensa em comprometimento e você gerou para esse cliente, o cara já sentiu que você tem uma proximidade com ele, um comprometimento com ele, ele simplesmente ele vai sentir também o seguinte: automaticamente você vai ter uma entrega muito boa. E essa entrega que ela vai gerar para você uma. E ela vai gerar para você algo que chama de. Que nós chamamos de o quê? De over delivery. Que quando você promete muito, você nunca consegue entregar mais daquilo que você prometeu. Então não promete muito, promete o básico, ó. Pegou? Uma linha bem certinha. Para você alcançar o over delivery é muito mais simples. Então bota a cara nesse negócio. Over delivery é você entregar mais do que aquilo que você prometeu. Isso vai fazer muito sentido. E por último, a empatia. É você despertar a empatia no cliente, é você mostrar para o cliente que você sente a dor que ele está sentindo. E que você está ali para ser a solução do problema dele. Não simplesmente um apertador de botão. Sacou?